A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula EBD, no canal ADMP TV. Nesse instante já aproveite, faça sua inscrição, caso você ainda não fez no canal, e dê o seu like também, sininho, e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Hoje na lição de número 9, lição de adultos, nós estaremos estudando. Eu sou o pastor Gilber Donizete, que hoje a gente vai estar juntos na lição O Reinado de Joás. É a lição de número 9 da EBD. O nosso textuário dessa lição diz o seguinte: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreve na tábua de teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, versículo 3 e 4. A verdade prática diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. O reinado de Joás começa de uma forma um pouco diferente. Ele era filho de Acasias, do rei Acasias, e sua avó era Atália, que havia se casado com Jorão, filho de Josafá. Atália era neta de Acabe e Jezabel. Eram aqueles casamentos, aquelas alianças políticas que eram feitas. Então Acabe era rei do norte e Jezabel se casa com o filho de um rei do reinado do sul, reinado de Judá. Jorão morre, depois de um conflito lá, que Jeú teve um papel importante naquele processo. Jeú, que era um capitão do exército, um comandante, depois se torna rei, na tribo do norte. E depois Atália assume a regência do reino, depois da morte de Acasias, e executa um genocídio lá. Ela faz uma matança com todos os descendentes de Acasias, inclusive seus netos. Era uma mulher perversa, terrível, e assume a regência do reino. Ela não é considerada bem como rainha, mas como regente. Mas o sumo sacerdote Jeoiada esconde um dos descendentes direto ao trono, que foi Joás. Com apenas 1 ano de idade, ela e sua esposa, que inclusive era descendente de reis também, foi até interessante, Jeoiada, que era um sacerdote, se casa com uma parente, uma pessoa da família real, que era sua esposa, chamada Joseba. Eles escondem Joás e cuidam dele no templo lá, isso de 1 a 7 anos de idade. Durante 6 anos eles escondem da fúria de Atália. Quando ele está com 7 anos de idade, então, ele, juntamente com um grupo militar lá de Israel, uns capitães, os comandantes de exército, eles dão então um golpe de Estado e colocam Joás no trono. Atália é morta e inicia então o reinado de Joás. Então eu falei que foi um início complicado, E Israel então teve Atália como regente, depois Joás assume, mas ele é uma criança de 7 anos. Então fica tendo o sumo sacerdote Joiada como regente do reino. Ele fica sendo um corregente junto ali com Joás, que era criança. Não foi a primeira vez que ocorreu na história de Israel, A gente tempos depois, vai ocorrer também no reinado de Josias, que se torna rei com apenas 8 anos de idade. Josias se tornou rei com 8 anos de idade, reinou 31 anos.
E Joás se torna aos 7 anos de idade e vai reinar 40 anos. Com o regente do lado, que era o sacerdote. Então ali a gente vê poder religioso, poder político junto. Nesse caso aí, houve algo bom, porque o sumo sacerdote Joiada era um homem de Deus, uma pessoa de bem, e que queria o restabelecimento do culto ao Senhor em Israel, pois Atália, juntamente, assim como Jezabel e Acabe, ela é promotora dos cultos de Baal e de Azerá. A gente, quando pensa assim em questão de regências e reinados, para título de comparação, eu poderia citar a história do Brasil. O Brasil, antes de ser uma república, ele foi o império, ele foi uma monarquia, né? Assim que proclamou a independência, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Quando Dom Pedro I renunciou em 1831 ao trono do Brasil e foi para Portugal lutar pelos direitos de sua filha, né, ao trono em Portugal, ele deixou como descendente aqui para reinar seu filho, Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II tinha apenas 5 anos e meio. E então o Brasil passa durante 9 anos a ter regências. Foi as regências. De 1831 a 1840, enquanto Dom Pedro não atingia a maioridade, o Brasil foi governado por uma regência, era denominado regentes, durante 9 anos. Quando ele tinha 14 anos e meio, o grupo político da época que governava o Brasil resolve, então, dar maioridade para Dom Pedro. Então, ele, com 14 anos e meio, ele é proclamado como maior de idade e ele, então, assume, de fato, o trono, né, do Império no Brasil em 1840. Ele governou o Brasil durante quase 50 anos. Isso a título apenas de comparação, porque ali também havia um rei muito jovem, com 7 anos de idade, então ele é acompanhado durante alguns anos pelo sumo sacerdote, que então eles promovem uma reforma, né, religiosa em Israel, banindo, eliminando o baalaísmo, o culto a Baal, renovando a aliança, restaurando o culto, né, a Yahvé, e faz uma reparação no templo. O templo, que no caso aqui na época era o templo de Salomão ainda, porque na história de Israel houve 2 templos. Houve o templo que Salomão construiu, depois ele é destruído quando Nabucodonosor invade Jerusalém, leva cativos os judeus para Babilônia. Depois é erguido um outro templo com Zorobabel, que é embelezado, restaurado, ampliado por Herodes o Grande, né? Nos dias de Jesus era esse o templo que havia. Alguns falam que ficou até maior e mais bonito que o de Salomão. Mas é nessa época aqui, quando fala o templo, então está falando de Salomão, que estava relegado, abandonado, porque o culto que estava sendo promovido era o culto a Baal. E o templo, então, estava com fendas, com rachaduras terríveis, estava muito mal cuidado, abandonado. Então, tanto o sacerdote, que era regente, como Joás, promovem, então, uma arrecadação, as ofertas que já eram estipuladas pela lei de Moisés, mas não estava sendo aplicado no templo. Então, eles promovem, então, uma arrecadação, e com esse recurso, então, eles vão cuidar daquelas fendas, daquelas brechas que havia no templo e reparar o templo para o culto ao Senhor Deus. E uma coisa que é chamada a atenção é a questão da fidelidade, né, que houve naquelas pessoas que estavam arrecadando aquele dinheiro. A Bíblia diz que houve uma fidelidade muito grande, né, na administração daquele dinheiro. E Deus se agrada da fidelidade, né? Inclusive da fidelidade na área financeira. Isso aí é muito importante. Quem trabalha com dinheiro, né, que não é o
próprio, ele tem que administrar o seu recurso também bem. Mas quando trabalha com recursos, seja recurso público, seja recursos religiosos, de qualquer natureza, até empresarial, tem que fazer com muita fidelidade. É o texto áureo, né, que fala lá em Provérbios que nós lemos. Então, esse dinheiro foi dado voluntariamente, o povo contribuiu, né, aderiu àquela campanha, fez de coração, e a Bíblia diz que aquele recurso foi empregado fielmente para aquilo que foi arrecadado. Isso aí é muito importante, né? Porque quando isso não existe, existe um conceito que é chamado de apropriação indébita, ou seja, quando se arrecada com a finalidade, mas o destino que foi arrecadado aquele recurso é aplicado em outras coisas. A gente já viu na história, inclusive, né, do nosso país, como em outros, infelizmente, quando há a famosa corrupção, que é justamente isso. É quando há, né, um certo volume de recursos que é arrecadado com um objetivo e depois ele é desviado para outra finalidade. Mas isso não ocorreu aqui. Aquele pessoal fez uma administração correta e o templo foi restaurado e foi algo abençoador, né? O culto estava se restaurando, o culto ao Senhor Deus Jeová. Mas aconteceu algo. Enquanto o sumo sacerdote Joiada era vivo, Joás estava ali seguindo o Senhor, fazendo um reinado bom, teve um início muito bom, a continuação estava boa, mas um dia aquele homem, que era o seu conselheiro espiritual, que era também regente do reino, que foi quem, aliás, salvou sua vida e o colocou no trono, né? Morreu com a idade avançada de 130 anos. Quando ele morre, o rei passa a ter um comportamento diferente. O rei passa agora a ouvir outros conselhos de outras pessoas, e de pessoas que eram idólatras, que eram adoradoras de Baal. E ele começa, então, a se desviar e em outra direção. Ele, então, passa a praticar a idolatria, passa a adorar aos deuses falsos e passa a fazer um reinado agora que não era mais um reinado bom, não era mais um reinado justo, ele passa a praticar a injustiça. Deus levanta um profeta chamado Zacarias, que era filho do seu protetor, daquele homem que foi seu conselheiro espiritual. E quando ele profetiza, denunciando aquela situação que estava no reinado de Joás e o caminho que ele tinha tomado, e falando que Deus não se agradava daquilo, o rei então comete um ato terrível de injustiça. Aquele profeta então é assassinado e com apoio, né, total do rei Joás. Ele mata o profeta Zacarias, que na verdade era filho de Joiada. É interessante que esse Zacarias que morreu aí não é o profeta Zacarias, o outro profeta Zacarias que escreveu um livro com o nome dele mesmo, né? Livro do profeta Zacarias. O profeta Zacarias que escreveu o livro que leva o seu nome, que é o penúltimo, um dos últimos livros do Antigo Testamento, viveu cerca de quase 400 anos depois do reinado de Joás. Joás reinou entre 840 e 797, e se a gente fosse fazer aqui uma linha do tempo, a gente ia mostrar que Joás foi contemporâneo. Ele era reino do sul, mas ele foi contemporâneo de reinados, né, lá do reino do norte, de profetas também. Assim como se levantou Zacarias naquela época também, lá no reinado de Israel, quem era profeta lá, pega um pouquinho do profeta Eliseu. Então, só para vocês se situarem em que momento da história de Israel está. Pegam também um pouco
do profeta Obadias, pega um período também do profeta Joel, é tudo ali nesse período, 840, 797, é um período histórico único. Mas ele não foi o único que, sem a influência de alguém, ele não tem forças para seguir, continuar naquele caminho e segue outras orientações, né? A gente vê que na Bíblia que muitas pessoas, conforme o conselho errado, fez algo terrível. A gente viu a lição de Roboão, que em vez de seguir o conselho dos anciãos, quando o povo de Israel vieram reclamar dos tributos, a tributação muito alta, e falou: alivia a carga, que seu pai, Salomão, pôs uma carga de imposto muito alta sobre nós. E ele marca uma data para eles virem e se aconselha. Então ele aconselha primeiro com os anciãos. Tinha pessoas experientes, eles falam: olha, você fala diante do povo, que eles vão te ouvir, eles vão te seguir, né? E faz o que for possível para melhorar essa carga e atende o clamor do povo. Ele então resolve ouvir outros conselhos, se reúne com os jovens, né, de sua idade, e vocês, qual o conselho que dão? Eles: não, você tem que ser duro, você tem que falar para eles que é você que manda, que se seu pai feriu com chicotes, você vai ferir com escorpiões e não vai aliviar nada, você vai pesar mais. Mostra autoridade, mostra poder. Ele segue esse conselho último agora, em vez de seguir o conselho dos anciãos, Roboão, e quando o povo ouve aquilo, fica revoltado e há depois a divisão das 12 tribos de Israel. 2 tribos ficam com Roboão e 10 com Jeroboão. No caso de Joás, ele também agora, sem o seu conselheiro espiritual, passa a se aconselhar com pessoas que eram idólatras, adoradoras de Baal, e ele se desvia, e o povo de Israel também, porque a liderança espiritual tem uma influência, né? No caso aí ele era líder político, mas os reis, na época do Antigo Testamento, não era só um líder político, de uma certa forma era espiritual também. Porque havia o rei, havia o sacerdote, havia a figura do profeta, né? E não houve nenhum que incorporou essas 3 funções, né? O sumo sacerdote Joaida foi quase que um rei. Tanto é que quando Joaida morre, eles, por consideração a ele, que foi um regente de Israel, o enterra no cemitério dos reis de Israel. Mas ele não usou o título de rei, ele não quis pegar o poder para si. Ele colocou o descendente de Davi ali, que era Joás, no trono e ficou ali apoiando, ajudando a governar junto, mas não assumindo o trono. A única quem vai utilizar, né, os 3 títulos, né, vai ser o próprio Senhor Jesus, né? Sacerdote segundo a ordem, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não Levi, rei, né, dos reis, e também o profeta profetizado por Moisés. Em Deuteronômio 18, Deus levantará um profeta maior do que eu. No entanto, quem chegou mais próximo disso foi Davi, né, dos 3 ofícios. Davi era rei, Davi é chamado depois por Pedro, lá no livro de Atos, como profeta, e realmente ele foi. Cada profecias que ele faz no livro de Salmos, e também no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Então Davi foi rei, foi profeta, ele não foi sacerdote, mas teve um momento, uma certa feita, que ele chama o sacerdote Abiatar e pede para trazer o efote e consultar por ele a Deus. E uma vez ele estava com muita fome, pede pão ao sacerdote, e o sacerdote fala: o único pão que tem aqui é dos sacerdotes. Ele come o pão dos sacerdotes, dá para os seus companheiros e não ocorre nada com ele, né? Então ele chegou bem próximo e até do sacerdócio, muito embora não era sacerdócio. Então Davi foi o que mais aproximou. Mas nenhum rei de Israel conseguiu ter esses 3 ofícios. Joás então entra por outro caminho, ele agora passa a fazer injustiça, ele passa agora a partir para a idolatria, ele passa agora a fazer um governo injusto, um governo ruim. E a consequência disso é que depois a profecia realmente de
Zacarias se cumpre, né? Ele foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdócio Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo, mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, ele começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar os ídolos, perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Então, seu reino entra em decadência e depois ele vai ter uma invasão do rei da Síria, que vai levar utensílios lá do templo que ele mesmo havia restaurado. E depois ele vai ser assassinado por 2 de seus servos. Termina de forma trágica o reinado de Joás. Começou bem, mas terminou mal. A gente viu pessoas que começaram bem e terminaram mal, como Saul também. Saul começou bem o reinado e terminou mal. Começou com o conselheiro espiritual Samuel, e depois que Samuel transmite a mensagem que ele foi rejeitado por Deus, ele passa então a surtar, a ter surtos terríveis, só aliviado quando Davi tocava a harpa. Ele desobedeceu ao Senhor, por isso que ele foi rejeitado por Deus. Samuel havia falado para ele esperar, esperar por ele, para fazer um sacrifício antes de uma batalha com os filisteus. Ele não espera, ele oferece o sacrifício. Depois ele teve outras ordens para destruir, né, Amaleque. Ele não faz isso de forma completa, ele é rejeitado. Saul termina seus dias consultando uma feiticeira. Ele começou com um conselheiro espiritual como Samuel, o profeta Samuel, termina consultando a feiticeira e morrendo de forma trágica numa batalha contra os filisteus. Então ele também foi uma pessoa que começou bem, mas terminou mal, assim como Joás. Eu disse que houve questão do poder político e poder religioso, né? No caso de Joás, ali encontrou um conselheiro espiritual bom, uma pessoa de Deus que o aconselhou. Mas às vezes existe, só que tem que haver muito cuidado com a questão de poder político e religioso junto, porque nem sempre, durante a história da igreja, durante a história de Israel, durante a história do cristianismo, durante a história da igreja, nem sempre as duas coisas juntas deram certo, né? E existem pessoas que eu admiro, né, que tiveram um cuidado muito grande com isso. Nos Estados Unidos, no século XX, durante o ministério de Billy Graham, famoso evangelista que faleceu com 99 anos em 2018, Billy Graham foi conselheiro espiritual de muitos presidentes dos Estados Unidos, começando do presidente Truman, nos anos 50 até o governo do presidente Bush, filho, né, no início dos anos 2000. Né? Depois, quando Obama, Trump e agora Biden se tornaram, no reinado de Trump ele morreu, mas no reinado de Obama ele já estava muito idoso, não estava mais exercendo esse papel. Mas durante cerca de 50 anos, ele foi conselheiro espiritual de quase todos os presidentes dos Estados Unidos que passaram pela Casa Branca, seja democrata, seja republicano. E ele estava ali sempre fazendo oração de posse, sempre orando por eles quando era chamado da Casa Branca, mas ele mesmo nunca aceitou um cargo político, né? Nunca aceitou ter nenhum cargo. Ele quis apenas se manter apenas como conselheiro espiritual e pregando o evangelho. Então foi uma pessoa que soube separar essas duas coisas. Nem sempre, às vezes, há pessoas que conseguem separar essas duas coisas e fazer isso com distinção. Às vezes mistura e costuma dar muita confusão em alguns momentos da história, como no século IV. Constantino suspende a perseguição que havia para a igreja e mistura as coisas, né? Ele promove uma institucionalização que na época foi perigosa, porque não que a institucionalização em si é ruim, não é, porque a gente tem que ter a igreja como órgão, como um organismo vivo e espiritual e também como instituição, é necessário perante as leis dos países e tudo, mas o problema é quando a institucionalização se torna um fim em si mesmo, ou mistura a política e a religião.
como no caso da constantinização da igreja no século IV. Constantino passa a interferir na administração da igreja. E aí houve um certo problema. Começou a ter na igreja adesismo e não conversão, e a coisa se tornou perigosa. No caso de Joás e Joaida, foi algo que foi tranquilo, né? O sacerdote aconselhar espiritualmente, ser até um regente, não misturou as coisas. Tanto é que quando o sacerdote morreu, ele entrou por outro caminho, sem mais aquele conselho espiritual, não teve firmeza de continuar naquele caminho que o sacerdote havia lhe feito. Então fica uma lição para nós aí sobre esse reinado que começou bem, terminou mal, que começou com fidelidade, inclusive na área financeira, e terminou com uma desobediência a Deus e a sua lei, o seu preceito, a sua palavra. Isso só tinha que terminar em tragédia mesmo. Essa foi a lição de número 9 que nós aprendemos, o reinado de Joás, né? Domingo que vem vai estar aí novamente uma nova videoaula com a lição de número 10. Deus abençoe, né, a todos que participaram dessa aula hoje. Deus abençoe a direção da nossa igreja, a equipe, toda a equipe de filmagem, de estúdio aí da ADMP TV. Esse canal tem sido bênção de Deus na vida de muitos lares. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Continue, né, nesse canal que tem sido um rio de bênçãos para todos. Muito obrigado por você ter estado conosco, assistindo mais uma aula do EBD na ADMP TV. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.